Dia, turma, seja bem-vindo a mais um módulo da nossa disciplina Química, Ensino e Cidadania. Hoje nós vamos trabalhar a nossa unidade 3, que é a nossa última unidade, referente às nossas últimas 15 horas aulas. E aí hoje nós vamos abordar a química na vida e suas relações com o mundo. Como nós já trabalhamos no primeiro módulo, nós trabalhamos a história da química e suas concepções. No segundo módulo nós trabalhamos as propostas pedagógicas, a química e a cidadania, né? E agora nós vamos trabalhar a química e as suas relações com o mundo. Os tópicos dessa aula, né, no nosso último módulo, nós vamos abordar somente 2 tópicos, e aí nós vamos falar sobre a contextualização, cidadania e a relação com a escola, e a importância da educação, né, da educação química, a importância que essa disciplina tem para os nossos alunos. E aí a gente vai trabalhar esses 2 tópicos, contextualizando. A gente vai vou estar trazendo para vocês algumas propostas de como a gente pode estar trabalhando essa contextualização, e vamos estar trabalhando também algumas formas, né, mostrando como é que a gente pode estar trabalhando essa educação química dentro da nossa sala de aula. E aí, dentro da nossa contextualização, cidadania e a relação com a escola, eu trago como proposta para vocês os temas sociais no nosso ensino de química. Então, assim, professores, como é que a gente pode estar trabalhando? Como é que a gente pode estar abordando esses temas sociais dentro de uma aula de química? E aí eu pergunto para vocês, turma, como é que eu posso estar abordando? De que forma eu posso estar trazendo isso? Qual é o tema social que eu posso estar trabalhando dentro da minha sala de aula? E aí, então, como proposta para vocês, né, turma, eu trouxe aqui uma estação de tratamento de esgoto, que eu achei assim muito interessante, onde vocês podem fazer uma abordagem completa, tanto da parte social quanto da própria química mesmo, né? Trabalhando os conceitos químicos, trabalhando algumas funções químicas que estão inseridas dentro desse tratamento de água. Então, aqui, como proposta, nesse tema social do ensino de química, você pode estar trabalhando desde a captação. Então aqui a gente tem a captação, vocês podem estar dialogando com o aluno de vocês, explicando o que é essa captação, o que é essa desarenação. Então, cada etapa dessa você pode estar trabalhando com o seu aluno. Então, dentro dessas etapas, a gente tem aqui a nossa caixa de resíduo. E aí, dentro dessa caixa de resíduo, depois a gente vem com a parte de coagulação química. Você pode estar trabalhando aqui com os seus alunos a utilização dos produtos químicos. Que produtos químicos vão ser adicionados aqui dentro dessa parte de coagulação para que os primeiros resíduos eles sejam coagulados, e aí com essas substâncias químicas, e aí você pode estar trabalhando também a nomenclatura dentro dessas substâncias químicas. Você pode estar explicando para ele esse processo. Depois do processo de coagulação, você vem para o processo de floculação, e você pode estar trabalhando aqui os processos de separação, né, que nós sabemos que a floculação é um processo de separação de mistura, e a gente tem a parte da agitação. Depois a gente vem para a parte de decantação, que também é um processo de separação de misturas. Então aqui você vai estar trabalhando conteúdos aqui da química geral, lá do primeiro ano e do segundo ano. Depois a gente vem para a filtração, que a filtração também é um processo de separação de mistura, e aí você pode também já estar fazendo essa abordagem. E aí, turma, depois dessa filtração, você vai estar falando sobre a desinfecção. Então, essa desinfecção já se utiliza aí um produto químico. Que produto químico é esse? É o cloro. E aí, quando você trabalhar com esse cloro, você já pode estar trabalhando também a família do cloro, a parte de distribuição eletrônica. E aí, a gente vai estar, depois da desinfecção, a gente vai estar falando da fluoretação. Essa fluoretação é o que? É o sal de flúor, a adição do flúor. E aí você também vai estar trabalhando aqui com uma substância química, e aí depois você vai estar fazendo a correção do pH, e aí você pode também estar trabalhando com esse assunto, tanto para o aluno de primeiro ano, quanto para o aluno de segundo ano, ou de terceiro ano. Fica a critério de vocês, tá certo, turma? E aí você vai trabalhar também a correção de pH, vai explicar por que tem que fazer essa correção de pH, e aí você já aproveita, né, e já vai fazendo um resgate lá para o teu aluno de segundo ano que já passou por essa
por esse conteúdo, já passou por esse tópico aqui dentro das soluções químicas, ou você pode estar fazendo um breve comentário para depois você inserir aí esse conteúdo para o aluno. E aí, no final das contas, a gente tem o nosso reservatório público, né, que esse reservatório público, ele vai passar também por um processo de floretação, que a gente vai adicionar ainda esse sal de flúor para que a nossa água ela fique realmente uma água boa para o nosso consumo, uma água onde ela não tenha mais nenhum contaminante, e aí depois ela vai chegar aí às nossas casas. Então, você pode estar fazendo uma contextualização, né, de um tema social, que é um tema muito discutido. Então, o nosso saneamento básico, a nossa água que chega até a nossa casa, infelizmente, é um problema social. Então, turma, eu trouxe para vocês um exemplo de como vocês podem estar trabalhando. E aí, no segundo momento, eu trago para vocês a questão de contextualizar e investigar. De que forma vocês podem estar trabalhando essa parte de contextualizar e investigar dentro dessa relação escola e cidadania. Vocês podem estar pedindo para os alunos de vocês, né, levarem rótulos de produtos que eles usam em casa, como no caso aqui os produtos de higiene. Eles podem estar levando aí um tubo de creme dental, que a gente é um produto básico, higiênico básico que a gente tem que estar usando, um rótulo de um vidro de shampoo, de um vidro de desodorante. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa contextualização investigativa. Como é que você pode estar trabalhando essa contextualização investigativa? Você vai estar juntamente com o seu aluno pedindo para que ele faça essa leitura prévia, o que ele encontrou, né, que itens relacionados a químicas ele encontrou dentro desses rótulos. Então, partindo aí do que o teu aluno ele encontrou, daquilo que ele descobriu, que ele anotou, e aí você pode estar fazendo essa contextualização. A gente chama de contextualização investigativa. Por quê? Porque ele olhou, ele descobriu, e aí a gente vai fazer essa investigação em conjunto. E aí, professor, quando você entra, né, em ação, você vai explicar para o aluno essas substâncias, por que no creme dental a gente tem uma certa quantidade de substância, por que no shampoo, no condicionador, no desodorante, no sabonete a gente tem essas substâncias, qual a importância de cada um, por que tem que ter naquela proporção, por que a proporção não pode ser maior, não pode ser menor. Então você pode estar fazendo uma contextualização investigativa aí no contexto da cidadania e a relação com a escola. E aí os nossos parâmetros curriculares, eles dizem que os conhecimentos difundidos no ensino de química permitem a construção de uma visão de mundo. Então, quando a gente trabalha fazendo essa contextualização, fazendo esses questionamentos, levando para o aluno no primeiro momento algo onde ele possa ver, ele possa ler, ele possa investigar. Então, a gente consegue ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado desse nosso estudo da nossa química. Então, isso aí vai contribuir para que o indivíduo ele possa, né, ser um indivíduo participante de um mundo em constante transformação. Por quê? Porque quando eu trabalho dessa forma com o meu aluno, quando eu trabalho dessa forma contextualizada, trazendo para ele a realidade, aquilo que ele convive no dia a dia, então ele consegue absorver com maior facilidade essa transformação, esse mundo em que a gente está vivendo. E aí depois, dentro dessa contextualização, eu venho trazendo aí um outro tópico, que eu venho falar sobre a linguagem química. Por que eu trouxe esse tópico, turma? Eu achei esse tópico extremamente interessante, é um tópico muito complexo hoje em dia nas nossas salas de aula. Por quê? Porque o professor, ele chega, ele monta, né, esse quadro aqui lá para o nosso aluno. Aí o que acontece? O aluno ele vai se deparar com uma escrita concentração, unidade de concentração, aí ele já se depara com uma infinidade de fórmulas, ele se depara com quantidade de matéria, ele se depara com um monte de incógnitas e que no primeiro momento ele não consegue entender tudo isso aqui. Então, de que forma que essa linguagem química ela pode ser trabalhada? Então, essa linguagem aqui, né, esse contexto aqui é o contexto final. Então, a nossa linguagem química ela tem que começar, né, partindo
desse pressuposto. Então, se você vai trabalhar a linguagem química, se você vai trabalhar com a parte de soluções, preparo de soluções, que é um tema extremamente complexo para o nosso aluno, de que forma você pode estar trabalhando? Então, assim, eu trago para vocês aqui algumas propostas. Como é que eu vou trabalhar, professora? Você vai trabalhar primeiro, você vai falar para o seu aluno o que é soluto, o que é solvente, que esse solvente ele pode ser água, que ele pode ser um álcool, que ele pode ser um éter, que ele pode ser um hexano. Então, esse solvente aqui, e tanto solvente quanto soluto, quem vai interferir é o meio, é a reação, né, o processo em que a gente vai estar desenvolvendo. Então, quando eu misturo um soluto e um solvente, uma determinada proporção, uma determinada quantidade, eu tenho aí um processozinho, um resultado que eu chamo de solução. Então, que essa solução, o suco que a gente faz lá na nossa casa, o café, e por aí, né, e outras substâncias. Então, partindo dessa solução, a gente pode trabalhar a nossa segunda parte, que é o processo de diluição ou dissolução. Então, essa diluição, como é que você vai estar trabalhando com o seu aluno? Que tipo de linguagem você vai estar utilizando? Então, o meu aluno ele já sabe o que é uma solução, que a solução é um soluto que ele pode tanto ser na forma sólida quanto líquida, adicionado a um solvente na forma líquida, e aí eu vou ter a minha solução. Nós sabemos também que as nossas soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, que vocês já estudaram, né, turma? Então, vocês já sabem toda a classificação das nossas soluções, e aí a gente vai estar trabalhando. Então, eu tenho a minha solução inicial. Então, como é que você pode estar trabalhando? Olha, você faz aquele suco, ele ficou muito forte, você colocou uma grande quantidade de pó para uma pequena quantidade de água. Então, você tem uma solução inicial. Essa solução ela ficou muito forte, né, não dá para ser consumida. Então, a gente vai submeter essa solução a um processo de diluição. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai diluir, a gente vai acrescentar mais um pouquinho de solvente, que aqui pode ser a água, pode ser qualquer um outro solvente, vai depender do meio. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar, né, essa massa da nossa solução final. Então, assim, essa linguagem química que a gente pode estar trabalhando, desenvolvendo aqui com o nosso aluno. E aí, diante dessa contextualização, né, eu também trouxe a ciência e o seu papel social. Então, aqui nós temos a ciência, nós sabemos que a ciência ela colabora, né, para o nosso papel social. Então, a nossa sociedade, ela está atrelada e a nossa química ela está atrelada e a nossa sociedade. Então, a gente tem aqui nosso código genético. Então, temos aqui né, você, meu aluno cientista, então você está trabalhando, criando alguns projetos, algumas pesquisas, e aí você pode estar trabalhando uma pesquisa com uma nova, né, com um novo invento, uma nova célula, um novo DNA, e aí você tem aqui todos os seus aparatos. Então, a química ela está atrelada ao desenvolvimento da nossa sociedade. Então, ela faz parte do nosso desenvolvimento. E aí, depois eu venho trazer para vocês, turma, a importância da educação química. Que importância é essa, né? Por que essa educação química ela é tão importante? De que forma, turma, vocês podem estar trabalhando, né? Como é que você pode estar trabalhando? Então, você chega lá na sua sala e hoje nós vamos trabalhar sobre a importância da educação química. O que eu posso estar abordando? Como é que você pode estar fazendo? Né? Então, assim, a importância dessa educação química não está só em inserirmos conteúdo dentro do nosso aluno. Então, assim, nós não podemos ter um aluno totalmente conteudista, né? Então, nós temos que nos desvincular desse ensino conteudista. Então, nosso ensino ele não pode ser totalmente conteudista, ele tem que ser contextualizado, ele tem que ser um ensino de forma mais abrangente, mas que essa abrangência ela seja uma abrangência onde o nosso aluno ele possa abrir os seus horizontes, onde ele não tenha só que estar memorizando fórmulas para fazer testes, ele não tem que ser aquele aluno de decoração, aluno decoreba, ele tem que ser um aluno de entendimento, um aluno que ele realmente entenda aquilo que ele está estudando, aquilo que ele está absorvendo, para que esse entendimento, esse aprendizado, esse saber adquirido na escola, ele possa levar aí
para fora da sala de aula. Então, Chazot, ele diz, devemos no primeiro momento se questionar a respeito do que se vai ensinar em química, né? Precisamos preparar o nosso aluno para a vida, então a gente também não pode jogar tudo que está lá no livro, porque está no livro, está no conteúdo, eu vou ter que jogar tudo para o meu aluno. Então você vai ter que professor, caros alunos, futuros mestres aí, futuros professores, colegas de trabalho, né, turma? Você tem que saber mesclar aí como é que você vai trabalhando, como é que você vai estar trabalhando, de que forma você vai estar abordando esses conteúdos, de que forma você vai estar trabalhando na sua proposta pedagógica para que você vá realmente preparar o seu aluno para a vida escolar e também para a vida cidadã e social. Então, os nossos PCNs, eles dizem que nesse ensino é necessário um processo de aprendizagem, né? E que essa aprendizagem, o nosso aluno ele possa buscar soluções para os problemas sociais, para os problemas do dia a dia, né? Onde ele possa saber utilizar as substâncias do dia a dia, onde ele possa se posicionar diante de um acontecimento, diante de um fato, diante de um efeito ambiental, diante de um problema social. Então, que esse conteúdo, esse ensino que ele absorveu no ensino básico, que é o primeiro momento, né, quando ele sai do ensino médio e adentra as universidades, mas que ele já tenha um conhecimento e que ele já possa estar utilizando esse seu conhecimento no seu dia a dia, né, na busca de soluções, problemas sociais e problemas do seu cotidiano. Essas foram algumas das referências que eu utilizei os nossos parâmetros curriculares, usei aqui o nosso Chazot e usei também uma bibliografia aqui de Zabala. E aí eu deixo um pensamento do dia para vocês, de Paulo Freire, né? Educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem, por isso que somos todos corajosos, professores, nós somos corajosos, porque aí aquilo que a gente faz, nós fazemos com amor, a nossa educação, né, nós nos empenhamos para que a gente possa fazer com que o nosso aluno ele absorva o máximo possível desse conhecimento que a gente repassa para ele no dia a dia dentro da nossa sala de aula. Então, para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.